A ser povo de Deus, testemunhas, proclamadores das boas novas. Amém. No início deste ano eu tive desejo de trazer uma mensagem diferente e deixar a série dos sinais de Jesus para trás, mas depois eu gosto de ser fiel aos compromissos e digo assim, os irmãos sabem que eu vou pregar e depois não vou pregar um dos sinais e só faltam dois. Então acabei por fazer aqui uma mistura daquilo que Deus foi falando ao meu coração nestes dias, com aquilo que também encontramos em João no capítulo 9, como vamos ler mais à frente. Mas eu estava a preparar um tempo devocional que tive durante esta semana e estava a ler um esboço de um curso de liderança bíblica. Fiquei com um desejo mesmo de iniciar uma série sobre isso, sobre os core values, ou seja, os valores centrais, os valores nucleares do cristianismo, e há 8 valores que iremos meditar, se Deus quiser, a partir de fevereiro, os valores centrais do cristianismo e que identifica um verdadeiro cristão. É uma série sobre raízes de fé, aquilo que são as nossas raízes e que nós às vezes acabamos por descurar. Mas o primeiro valor era aquilo que distingue um cristão de um religioso, aquilo que distingue é intimidade com Deus, intimidade com Cristo. Porque a religião pode provocar nas pessoas um conhecimento teórico, teológico muito grande e um desejo de estudar a Bíblia, todos os escritos e as línguas originais, mas sem isso a pessoa até pode não ser cristão, até pode ser de outra. Alguém partilhou durante este Natal uma mensagem do Sheikh aqui da Mesquita Central, e eu estive a ver um pouco, não vi toda, mas ele estava a falar sobre Jesus, e falou sobre o profeta Jesus, e a importância que Jesus tem na cultura islâmica, e também nos escritos centrais de toda a religião que os muçulmanos têm, e foi muito interessante ver a perspectiva dele, e ele fala de Jesus de uma forma que parece um pregador a pregar. Eu estava a ouvi-lo e digo assim, meu Deus, isto é incrível, porque às vezes nós não temos essa noção que eles também têm Jesus como um profeta. Mas Jesus é mais do que um profeta. E é por isso que nós estamos aqui, porque se fosse por religião, e a religião é importante, e é tentativas de homem de se ligarem ao eterno, a Deus, na verdade nós não temos uma religião. Nós devemos ter uma religião, e podemos ter, no sentido teórico, mas no sentido prático nós precisamos de ter é uma relação. Uma relação. E uma relação de intimidade. Nós podemos estar a viver ou coabitar com uma pessoa sem ter uma relação de intimidade. E hoje em dia nós vivemos tempos em que eu olho para os relacionamentos das novas gerações e fico muito preocupado. Porque muitas vezes são relações baseadas em aparência, em momentos centrais, em momentos Tumblr, em fotografias que têm que ser assim, com um background, ou com uma luz perfeita, ou com uns filtros fantásticos, mas esses filtros, essa luz, esses cenários, não têm nada... Estás bem sentado aí. Se deixares dormir, eu vou ir acordar-te. Mas esses valores... Podes ficar aí. É a minha cadeira de meditação. Eu comprei essa cadeira para fazer uma pregação na outra igreja onde estive a servir. E trouxe a cadeira para o público, para o púlpito. E os irmãos ficaram todos muito intrigados porque é que eu tinha a cadeira ali. Mas essa pregação, quem sabe se um dia eu volto a pregá-la, então não vou-vos contar agora como é que foi. Então estás bem, é uma cadeira abençoada, foi comprada para ministrar a palavra. Aleluia. Agora perdi-me completamente. Mas há relações de muita aparência que até parece ter intimidade, mas não há partilha de coração, não há partilha de sonhos, principalmente não há partilha de medos, de frustrações, de receios, partilha das falhas, dos erros, de quem verdadeiramente nós somos quando nós estamos debaixo dos holofotes, quem verdadeiramente nós somos. Pela graça de Deus, eu fiz 23 anos de casado no dia 27. Isto é por causa de ser no dia 27, então faz sempre uma grande confusão.
E nós todos os anos tiramos um tempo para nos dedicarmos um ao outro e investimos no nosso casamento. Reservamos férias para esses dias, para estarmos os dois fechados num lugar onde podemos estar só os dois e investimos no nosso relacionamento e recuperarmos e temos conversas às vezes mais difíceis, que temos que tê-las, porque intimidade é isso. É mais do que contacto físico, é mais do que algum tipo de momento de prazer. Intimidade fala de partilha de coração, partilha de alma. E a minha pergunta é, como está o nível de intimidade com Deus? Como está o nosso nível de intimidade com Deus? Há várias defesas ou desculpas que nós podemos usar para não termos intimidade com Deus. A primeira defesa ou desculpa é, eu tenho tanta coisa para fazer, tantas coisas urgentes para fazer. Mas os irmãos sabem perfeitamente que as coisas urgentes não podem substituir aquilo que é importante. E é importante, por exemplo, a família é mais importante do que o trabalho, e há pessoas que por causa da urgência no trabalho descuram a família. Há coisas que ainda são mais importantes que o nosso relacionamento com Deus, porque o primeiro e grande mandamento é amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento. E às vezes nós falhamos nisso. E usamos desculpas. Em vez de intimidade, as pessoas às vezes querem ter conhecimento e até estudam tudo sobre Deus e gostam de ler a Bíblia e acabam por trocar até a intimidade com Deus com a leitura da palavra, com a leitura de comentários, com o estudo da palavra. É verdade que Deus se revela através da tua palavra, da sua palavra, mas a intimidade com Deus fala um pouco mais do que isso. E Deus está à procura. Não dá para ser também íntimo com Deus baseado em orações públicas. Infelizmente nós estamos a viver um tempo que já não temos tanto tempo para as orações públicas na congregação. Os nossos cultos de oração foram suprimidos com a pandemia e também agora com as obras de adaptação aqui da casa de remodelação que estamos a fazer. Então, talvez deixámos de ter aquele momento das orações públicas. Mas as orações públicas também não podem nem representam a intimidade com Deus. E nós temos isso na parábola do fariseu e do publicano, em que o fariseu fez uma oração lindíssima pública, mas Jesus disse, ele nem sequer aqueceu o coração de Deus. Enquanto o outro, no seu íntimo, no seu canto, no seu escuro, no seu momento, ele confessa o seu pecado. E ele encontra perdão e misericórdia. Há cristãos que trocam essa intimidade com Deus por uma clara superficialidade. E nós vivemos em tempos de superficialidade em tudo. Mas não dá para ter uma relação com Deus baseada em superficialidade. Não dá para manter uma relação com Deus e experimentarmos Deus. E se nós neste ano de 2021 queremos mesmo experimentar Deus, queremos ver Deus se mover, nós não podemos basear o nosso relacionamento com Deus com serviço, mesmo que seja serviço a Deus. O serviço que tu fazes a Deus tem que ser uma consequência daquilo que Deus falou contigo na intimidade e nunca uma substituição do momento que tu tens que ter com Deus. E às vezes nós queremos fazer e queremos servir a Deus e eu sou assim. Este é o meu grande erro, o meu grande falha, o meu grande pecado é tentar trocar intimidade com Deus com serviço. E chega a ter várias representatividades e várias atividades em vários movimentos evangélicos ou cristãos. Mas a verdade é que cada vez que eu vou e dobro os meus joelhos e fecho a porta do meu quarto, eu ouço Deus dizer-me, Josué, onde é que tu estás? Digo, Senhor, estou preocupado com a tua obra, estou a fazer a tua obra. E ouço novamente o Senhor, ainda ontem estava a ouvi-lo novamente dizer, pois, mas eu, mais do que tu estares na minha obra, eu quero-te aqui comigo. E neste ano eu quero verdadeiramente continuar neste esforço contínuo, de buscar a Deus, a sua face. E eu espero que cada um de vós, estou a partilhar aqui o meu coração, isto é a ordem do meu Pai, uma grande vulnerabilidade e transparência de alma, porque as minhas lutas provavelmente são as vossas lutas, mas eu quero também que as vitórias que Deus tem dado no nosso ministério possam ser também as vossas vitórias. Há outros que querem desenvolver intimidade com Deus, mas não confessam os seus pecados. Eu quero te dizer nesta manhã, e vou encerrar este tema, porque este tema eu vou abordar depois em fevereiro, março e abril, que quem não confessa o seu pecado, quem não confessa e abandona, nunca alcança a misericórdia.
Não interessa, tu podes cantar muito bem, tu podes tocar muito bem, tu podes fazer coisas muito boas para Deus, tu podes fazer tudo para Deus, mas se tu continuas a pecar e não confessas o teu pecado, vai haver um momento em que o Espírito vai deixar de falar contigo, como falou naquele momento em que nós nos quebrantamos diante dele e pedimos perdão e nos derretemos diante dele e percebemos que sem ele nós não conseguíamos ultrapassar. Eu sou apologista dos confessionários. Não é daquelas casinhas escuras onde o sacerdote fica lá dentro, mas eu sou apologista de espaços públicos, ou melhor, espaços privados, entre cristãos comprometidos com Deus, que possam ter abertura de mente e de coração para confessarem os seus pecados uns aos outros e dizerem: irmão, irmã, ajuda-me nesta batalha, nesta dificuldade que eu estou a travar, porque eu não consigo ultrapassá-la. Existem pecados que só conseguem mesmo ser ultrapassados quando nós partilhamos a nossa alma e o nosso coração, e precisamos de encontrar, e talvez se algum que está aqui não conseguiu ainda isso, procure neste ano, faça o compromisso com Deus de encontrar alguém digno de confiança, que possa partilhar as suas lutas, as suas dificuldades, os seus pecados, porque aquele que confessa e abandona o pecado, esse sim alcança a misericórdia. E nós não queremos ser religiosos. Eu volto a dizer isto. Eu não quero uma congregação religiosa. Eu não quero pertencer a uma congregação religiosa. Eu quero pertencer a uma congregação onde Deus se move e sem santificação ninguém verá Deus. E nós não queremos ter algo que é aparente, porque há muitas igrejas hoje que vivem de aparências. Irmãos, nós queremos experimentar verdadeiramente o coração de Deus. Nós queremos sentir a sua mão santa sobre nós e os nossos olhos se encherem de lágrimas, aqueles que são mais emotivos e os outros que não são, em silêncio, seja qual for a reação à presença de Deus, mas nós queremos sentir o coração de Deus, porque desde o início sempre o homem procura a Deus. Eu estava a ler um livro muito interessante que eu ofereci a algumas pessoas neste Natal, é um livro que nós estamos a distribuir na Aliança Evangélica, e ele começa com uma ilustração muito prática, porque as nossas lutas, talvez as minhas batalhas estão a ser as vossas batalhas, ou foram as vossas batalhas, em que o inimigo, depois de vermos tanta coisa, coloca na nossa mente assim, algumas dúvidas. Mas será que Deus existe mesmo? Será que Ele está lá? E eu li uma ilustração que mexeu muito comigo. E agora estou a usá-la muito no evangelismo. Então vou partilhar convosco para poderem usar também. Então há uma andorinha que nasce, muito pequenina. Agora até parece que às vezes nem elas migram, porque parece que está tudo... Uma ave migratória, vamos usar assim, que nasce tão pequenina, e ela começa a passar o verão, cresce, aprendeu a voar há muito pouco tempo, saiu do ninho há muito pouco tempo, ela bate as asas, e quando está lá no ar, chega ali um pássaro enorme, daqueles os reis dos céus, talvez uma águia, uma águia com uma andorinha é capaz de não bater certo, mas uma ave qualquer grande. E aquela ave grande pergunta: o que é que tu estás a fazer? Estou-me a preparar para migrar. Vem o inverno e eu vou para um país que seja mais quente, para um lugar mais quente, porque eu não consigo aguentar este frio. E a ave grande, velha, experiente, diz-lhe assim: ouve lá, como é que tu sabes que existe uma terra mais quente se acabaste de nascer agora? Como é que tu sabes que existe um país mais quente, um território mais quente, se tu acabaste de nascer agora, estás a bater as primeiras vezes as asas, como é que tu sabes que isso existe? E ela disse: eu sei porque aquele que me criou, colocou em mim este instinto, este desejo de voar para um lugar mais quente quando o frio vem. E nós sabemos que toda a criação é assim, não é? Tudo está desenhado por este grande Senhor e Criador. Colocou em nós um desejo eterno de termos intimidade com Ele. E a intimidade é sempre quebrada quando o pecado entra. E foi isso que fez com que Adão e Eva se escondessem de Deus. E o homem tenta se esconder de Deus atrás de arbustos, atrás de esquemas, atrás de justificações. Mas na verdade é que nada se compara com aquele momento em que nós passeamos com Deus e experimentamos a sua companhia e a sua presença na nossa vida. Muito bem, nós vamos então agora para João 9. Isto foi só a introdução daquilo que Deus falou comigo nestes dias e tem estado a bater muito no meu coração. E vamos ver também como um cego que não via, ele experimentou um milagre na sua vida, mas também a revelação de quem Jesus foi progressiva na medida do milagre. E o meu desejo para cada um de nós é que
também a nossa visão de Deus, a nossa noção de Deus possa ser progressiva na medida em que nós vamos experimentando o milagre de Deus na nossa vida. Então vamos ver, vamos ler o texto de João 9, vamos ler apenas os primeiros versículos, depois mais à frente podemos ler o texto é comprido, mas são 41 versículos, vamos ler apenas os primeiros e nos situarmos neste milagre, neste sinal de Jesus, esse sinal de Jesus. João capítulo 9, verso 1, passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram dizendo, Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. E tendo dito isto, cuspiu na terra, e com a saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego, e disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes o tinham visto, que era cego, diziam, não é este aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam, é este. Outros, parece com ele. Mas ele dizia, sou eu. Diziam-lhe, pois, como te abriram os olhos? E ele respondeu e disse, o homem chamado Jesus fez lodo. Untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e vi. E disseram-lhe depois, onde está ele? E respondeu-lhe, não sei. Então vamos ficar por aqui, neste momento, numa primeira fase. Jesus, a primeira palavra, a primeira frase que salta aqui à vista quando eu leio este texto, e é muito interessante porque eu gosto muito desta expressão, Jesus viu. Jesus vê. E começa logo, passando, Jesus viu um cego de nascença. E a primeira grande verdade que eu retiro sempre destes textos é, nós podemos pensar, às vezes na nossa mente, às vezes cauterizada ou às vezes cheia de outros tipos de, de informações que acabam por baralhar a nossa percepção espiritual, às vezes nós podemos pensar, Jesus não viu, Jesus não vê. Ou Jesus não se importa, ou Jesus não se preocupa. E a primeira grande verdade que encontramos neste milagre é que Jesus vê as necessidades, Jesus preocupa-se com as necessidades e Jesus normalmente age, quando há um interesse também daqueles que têm necessidade em serem tocados por Jesus, porque há pessoas que não querem serem tocados por Jesus. Então nós sabemos que os cegos eram colocados à beira das estradas, à entrada das cidades, à entrada das sinagogas, à entrada do templo. Nós vemos vários exemplos nos cenários bíblicos, Bartimeu, à entrada da cidade. Nós vemos o coxo que Pedro e João mais tarde curam à entrada do templo, na Porta Formosa, em locais de passagem. Ainda hoje ainda existe esse princípio e quando vamos a qualquer grande catedral, se é que não existe segurança privada, vamos encontrar lá pessoas a pedir, pessoas a mendigar, porque tem muito ligada com a religião, com a prática de boas ações, e as pessoas são ensinadas de uma forma, às vezes, incorreta na motivação, mas ainda que é bom fazer o bem, e nós sentimos bem quando fazemos o bem. As pessoas, de alguma forma, pensam que se forem para um lugar de culto, para um lugar religioso, vão encontrar corações mais generosos. E a verdade é que vão encontrar alguns mais generosos, mas vão encontrar outros que são simplesmente corações endurecidos, que vão ali para cumprir calendário. Mas este cego estava ali, e Jesus viu a ele, Jesus viu e não apenas viu com o olhar de alguém que vê, ou alguém que repara num mendigo, num coitadinho. Não, Jesus viu e fez quase que um raio-x completo à sua vida. Porque os discípulos também o viram, e por os discípulos também o verem, eles acabam por trazer uma série de justificações para não agirem. E esta é a mensagem que Deus me deu para o ano 2021. Nós podemos ver as necessidades e podemos reagir de várias formas. Podemos arranjar justificações para não nos movermos, ou podemos verdadeiramente ter o olhar de Jesus. Os discípulos viram, mas logo arranjaram desculpas para deixar de focar a necessidade da pessoa, neste caso do cego, para deixar de focar a necessidade que ele tinha
Aparentemente, aquilo que ele esperava das pessoas era uma esmola para ter pão na mesa, para poder comer, para poder sobreviver mais um dia. Mas nem isso eles se preocuparam. Não foi Judas que tirou logo do bolso uma moeda para lhe dar. Os discípulos, a sua preocupação é, já que estamos aqui, já que estamos com um mestre religioso, vamos tentar encontrar justificações porque que ele é cego. E perguntam a Jesus e dizem, os seus discípulos, Rabi, ou seja, mestre, Rabi, o mestre religioso, aquele mestre que tinha todo o conhecimento, não é? Vamos fazer alguma coisa em prol desse cego? Foi isso que eles perguntaram. O que é que queres que nós façamos em prol do cego? Jesus, o que é que tu queres que nós façamos para mudar a vida, para tocar a vida deste cego? O que é que tu queres que nós façamos? Tiramos dinheiro? Damos-lhe um bocado de pão? Partilhamos pão e peixe seco que temos aqui guardado para o nosso caminho? O que é que queres que nós façamos? Não foi essa a pergunta. E a igreja dos nossos dias está a ser, normalmente, parece que induzida a cair no mesmo erro. A procurar encontrar razões, a procurar encontrar a razão de origem, estudar com cursos sociológicos, eu não sou contra a sociologia, ou com pensamentos filosóficos de tentar entender a pessoa, quando simplesmente a necessidade era, eu preciso que façam alguma coisa. Mas, na verdade, a sua preocupação foi desviar o foco e dizerem, Rabi, quem é que pecou? Ele está assim, ele é cego, eu tenho a certeza, ele é um pecador. E se ele é um pecador, não é digno do nosso tempo. E se ele é um pecador, não é digno da nossa esmola. E se ele é um pecador, não é digno da nossa ajuda. E se ele é um pecador e é sujo, não é digno que nós nos contaminemos. Quem é que pecou? Foi ele? E se ele é de nascença? Então foram os seus pais que pecaram? Nós sabemos que havia uma doutrina, vamos chamar assim, judaica, daquele tempo, que não era certa, mas que tem alguma coisa de correto, de que as doenças e o sofrimento estão ligadas ao pecado, consequências do pecado. Eu quero-vos dizer que não está totalmente errado, mas não está certo. Neste caso, Jesus claramente desmascara com esse sinal que esse pensamento não estava correto. É verdade, se nós pecarmos, se nós fizermos alguma coisa como que mentir aos nossos pais, mentir ao nosso cônjuge, se nós adulterarmos, e se até mesmo essa pessoa não destruir, a verdade é que essa relação nunca mais vai ser a mesma. Não por causa de outra pessoa que não sabe, mas por causa de nós que sabemos. Porque se nós soubermos e não confessarmos, essa barreira, isto acontece nas relações sociais que nós temos com amigos, com cônjuges, com namorados, com amantes, seja o que for, mas na verdade é que quando há alguma mentira, muda automaticamente o coração daquele que está a obter ou daquele que está a infringir esse engano no outro. E essa pessoa nunca mais é a mesma. Essa pessoa vai tentar talvez enganar, dando alguma coisa, pensando que se desse coisas vai substituir aquilo que deveria ter entregue, o que era honestidade, integridade e entrega total. E então tentamos fazer alguma coisa, com momentos, com viagens, com jantares bonitos, com alguma coisa para tentar substituir aquilo que a outra pessoa espera de nós, que é simplesmente sermos íntegros, sermos sinceros, sermos honestos. Irmãos, eu estou cansado de ver relacionamentos em igrejas a não funcionarem, porque não entendem o core que Deus nos ensinou desde Gênesis do início. Passa pela palavra toda e que o Espírito nos tenta convencer nos dias de hoje. Que sem integridade, sem sinceridade, sem honestidade, nós não vamos conseguir ter relações bem-sucedidas. Então os discípulos tentam desviar o foco. E não é no quê que temos que fazer, mas no porquê. E hoje a igreja tenta muito também desviar esse foco. Não é no que é que eu tenho que fazer para mudar este mundo, mas porquê é que este mundo não merece que nós o mudemos? Isto é incrível, não é? Mas é a tendência que nós encontramos aqui, inclusive, nos Evangelhos. E a igreja às vezes entra por este caminho. Mas é interessante que Jesus muda novamente. Jesus diz, olha, não foi nem ele que pecou, nem os pais. Fiquem já a saber, não foi nem ele, nem os pais. Jesus tinha feito a radiografia, o diagnóstico completo, nem ele pecou, verso 3, nem os seus pais. E aquilo que está nele manifesto, vocês não entendem, mas há um propósito. E este é o ponto número 2. Para tudo há um propósito. E mesmo na cegueira do cego de nascença havia um propósito. E o propósito foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus.
E se Deus permite, de alguma forma, que nós estejamos neste país, que nós estejamos neste mundo, nós tenhamos relacionamentos com pessoas que não têm a mesma fé, nós estejamos às vezes até relacionamentos meio confusos, se Deus ainda permite isso é porque existe um propósito. Deus espera que nós façamos alguma coisa. Deus está à espera que nós sejamos as suas mãos, os seus dedos, as suas pés, os seus braços. Irmãos, nós somos o corpo de Cristo como igreja. Nós temos de agir, nós temos que tocar, nós temos que nos misturar, nós temos que fazer alguma coisa. Não importa quem pecou, importa o fim. E o fim é que Deus seja glorificado. Então nós queremos ver Deus ser glorificado, e isso tem que ser sempre a nossa perspectiva à partida, mesmo quando nós temos uma doença de alguém que nós amamos e nós dizemos: Senhor, porquê esta doença? Sempre é a questão, é ou não é? Foi esta a minha oração. Quando os meus amados começaram a ser doentes e começaram a partir para a eternidade, a minha questão sempre foi: porquê, Senhor? Mas porquê, Senhor? Mas logo Deus desvia o porquê e às vezes demora anos e aponta para quê? Para quê? Somos agentes para executar essas obras, seja através da oração, intercessão, seja através de ofertas, seja da forma que for, mas o para quê é o mais importante. E hoje vivemos numa moda de comentadores, não é? É nas televisões, é nos jornais, é nas rádios e especialmente nas redes sociais, e toda a gente comenta e comenta que os comentadores comentam, e os comentadores comentam que os outros comentadores comentaram, e toda a gente comenta, e nós estamos com os amigos e comentamos uns, e comentamos outros, e toda a gente comenta, e tentamos encontrar o porquê. E depois temos uma série de catálogos de porquês, de razões, e se nós somos mais azuis, há um porquê azul, se somos vermelhos, há um porquê vermelho, se somos de direita, há um porquê de direita, se somos de esquerda, há um porquê de esquerda, e há sempre uma tentativa de encontrar o porquê, quando a igreja tem de focar no para quê. Para quê que nós estamos aqui? Para quê que Deus permitiu esta pandemia? Para quê que Deus permitiu que nós ainda estejamos aqui em 2021? Para quê? Para que se manifestem a glória de Deus, as obras de Deus. É por isso é que nós ainda estamos no mundo. No final deste ano partiu para o Senhor uma irmã que eu sempre cito nas minhas pregações, a irmã Silvana Jordão, que dedicou a sua vida a cuidar do seu marido que ficou doente, paraplégico, acabado, e ela dedicou os anos da sua vida, ela que vivia como menina, que casou com ele e ela partiu quase com 100 anos. Eu conheço a sua história porque é uma mulher que influenciou a minha vida, sem sair muito de casa, porque as vezes que ela saía de casa no final da sua vida era apenas para ir à igreja, cultuar ao Senhor, não saía para mais nada. Tudo o resto lhe vinham trazer, às vezes ela ia uma mercearia em frente, do outro lado da rua, mas tudo o resto toda a gente lhe trazia. Mas na verdade é que aquela mulher, quando saía e quando tinha oportunidade, e todos os anos ela me pedia calendários e devocionais e oferecia uma série de gente, ao padeiro, a toda a gente que ela tinha relacionamento. E às vezes ela dizia-me: pastor, porquê que eu estou aqui? Eu digo: olha, irmã, não diga porquê. Se Deus já tem aqui ainda com 90 e tal anos, é porque existe um porquê. É porque você ainda é luz no meio desta rua de trevas, é porque você ainda é luz no meio desta aldeia de trevas, é porque você ainda tem uma motivação. Porquê que agora eu tenho de ir para o lar, estou sozinha, já partiram todos aqueles que eu tinha, o meu filho está no estrangeiro, porquê? Não é porque é para quê, é porque ainda existem pessoas que precisam de ouvir o seu testemunho, de ouvir a sua palavra, a sua partilha. Existe um porquê, ou melhor, mais do que um porquê, existe um para quê. A nossa irmã partiu para o Senhor e eu estava a escrever nas redes sociais algo acerca dela, porque foi uma mulher que impactou a minha vida, mesmo que nós tínhamos que perder alguns minutos para ela conseguir entrar dentro do carro e para conseguir sair, para estar no culto, trazer as suas ofertas, a sua oração. Sempre que lhe pedia um cântico, uma participação, ela estava pronto. Porque apesar dela ter vivido a vida, dedicar aos outros, ter que costurar em casa para sustentar a sua casa, quando o marido foi acometido daquela doença fatídica, criar o seu filho, aquela mulher tinha uma motivação maior. Jesus era a razão do seu viver. E nós chegamos à altura da nossa vida, chegamos à altura dos nossos relacionamentos e às vezes não percebemos que não é porquê, não é o quê, não é o que aconteceu, não é porque é que isto me está a acontecer, mas para quê? Deus tem algum propósito e Deus tem definitivamente um grande propósito para a tua vida. E a questão é, Jesus não deu importância a quem pecou. A questão teológica dos discípulos sobre o sofrimento está ligada ao pecado.
foi aqui não desacreditada, mas desmistificada por Jesus Cristo, dizendo, nem ele pecou nem os seus pais, mas existe um propósito, a glória de Deus. Então veja que Jesus tira logo o foco, porque nós sabemos que o Evangelho de João claramente é para definir quem Jesus é e porque é que nós temos que o servir e porque é que nós o seguimos e porque é que nós devemos dedicar-lhe a nossa vida. E João está aqui a tentar dizer, quando os discípulos se preocupavam no porquê que ele está assim, quais são as razões, quais são as origens, Jesus puxa logo o interesse dos discípulos e o Espírito quer puxar para nós o interesse da igreja dizendo, olha, o que importa é o seguinte, verso 4, convém que eu faça as obras, convém que eu faça, convém agir, convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia, porque a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Teologicamente nós sabemos claramente que Jesus está a falar sobre o tempo do seu ministério em que ele ainda estava livre para fazer. A noite fala da sua crucificação, da sua morte que viria mais à frente. Mas aplicando isso a nós, como o nosso mestre quer que nós apliquemos às nossas vidas, vai haver um dia em que nós não vamos conseguir mais fazer, em que nós não vamos mais conseguir servir ao Senhor. E enquanto nós estamos no mundo, Jesus diz, enquanto eu estou do mundo, verso 5, eu sou a luz do mundo. E enquanto a igreja estiver na terra, o que é que nós somos? Nós somos a luz do mundo, o sal da terra. Então o que é importante é fazer, o importante é agir. Acorde lá o irmão que está ao perto de si, olha, o importante é agir. Hein? O importante não é importante é o agir, é importante é agir. Coitado, perdeu o pai, não é? Neste final, no início de ano, também deve estar em sofrimento, que Deus tenha misericórdia. Ele já ouviu acerca do Salvador, estes são os mais novos que estão a perceber o que é que eu estou a falar. Se calhar alguns irmãos não estão a entender. Estou a falar do filho do Carlos do Carmo, que também já teve a oportunidade de ouvir acerca de Jesus e tem uma história de vida agora um pouco melhor do que do seu passado. Na verdade é que tudo passa. E o importante é nós agirmos, o importante é nós verdadeiramente atuarmos. O que é que nós vamos fazer enquanto é dia? O que é que a igreja vai fazer enquanto é dia? Não é importante conhecer as razões, no caso de uma doença, claro que nós queremos saber a origem da doença, nós vamos a um médico, não é? Nós vamos a um médico, de repente há um diagnóstico, há um exame que alerta-nos ali num valor alterado, nós olhamos sempre para aquelas percentagens que estão ao lado e vemos, esta vez estamos dentro das percentagens normais, está normal, de repente, ou vermelho, ou está ali acima dos valores, um valor brutal, muito alto, e nós ficamos preocupados e nós vamos ao médico e o que é que nós dizemos? Sr. doutor, está aqui um valor nesta análise muito elevado, o que é que isto significa? Qual é a origem? O que é que está a acontecer? Essa é a nossa preocupação, não é? Mas quando o médico nos diz assim, olha, o que se passa é o seguinte, isto é uma doença complicada. Qual vai ser a nossa próxima pergunta? E há tratamento, doutor? Há tratamento, doutor? Porque o que importa realmente é tratar, não é? Foi isso que nós perguntamos quando recebemos a notícia do câncer da minha mãe. Nós perguntamos, mas é tratável? Há tratamento? Pode-se fazer ainda alguma coisa? Podemos ainda tentar lutar, tentar tratar? Há tratamento, doutor? Há tratamento? E qual é a preocupação? Qual foi a preocupação dos últimos anos quando a pandemia chegou? Houve pessoas, houve até fábricas, houve pessoas, cientistas, houve engenheiros que desenharam em produzir respiradores porque sabiam que eram essenciais para manter pessoas ligadas à vida no estádio mais avançado da doença. Então sempre a preocupação era o tratamento. E depois vem a prevenção, que esta dá outra pregação, a prevenção. Mas o tratamento. E o que Jesus está-nos a querer ensinar aqui é que nós precisamos, mais do que preocupar-nos da origem, nós precisamos de tratar. E existe uma chaga mortal sobre a face da terra chamada pecado, que leva, como nós dissemos no tempo de oração, mais do que uma morte física, leva a uma morte eterna. E nós temos a cura. Nós temos o tratamento, e o tratamento é a palavra, é o santo evangelho. Nós somos portadores dos anticorpos necessários para combater a chaga mortal, a doença mortal. E vamos nós nos calar? Vamos nós nos calar? Samaria estava cercada, o grande império tinha cercado todas as suas portas. Lá dentro vendia-se uma cabeça de cavalo por uma quantidade exorbitante de dinheiro. Começaram a haver atos de canibalismo, as pessoas estavam a morrer de fome. E o povo orou e o profeta profetizou e veio um milagre e um vento levou os seus inimigos para fora. E havia uma quantidade de leprosos que não podiam estar dentro da cidade.
E quando eles estavam a morrer de fome, disseram: os nossos familiares já nos trazem comida, não nos podem trazer comida, eles não podem passar pelo exército assírio, nós não podemos fazer nada. Olha, morrer por morrer, mais vale morrer à espada do que morrer à fome. Vamos lá ao acampamento, pode ser que os nossos inimigos tenham misericórdia. E quando chegaram ao acampamento, o que é que eles encontraram? Acampamento vazio e cheio de provisão, cheio de comida, e comeram, entraram numa tenda, comeram, entraram noutra tenda, comeram, e de repente eles olham uns pelos outros e dizem: o que nós estamos a fazer não é nada bom. Até, mas não é bom nós nos preocuparmos com o nosso estômago, com a minha necessidade. Não é bom. Nós temos boas notícias, nós temos notícias boas. Se nós nos calarmos, há alguma coisa má. Bom, os homens eram leprosos, o que é que podia ser pior do que a lepra? Alguma coisa mal nos vai suceder. E eles combinaram e foram anunciar que havia provisão fora das muralhas, fora do portão. Meus queridos e amados irmãos, se nós nos calarmos, alguma coisa mal vai suceder. Isto não é profecia, é apenas constatação de princípios bíblicos. Se nós nos calarmos, alguma coisa má vai acontecer. E o que o diabo quer é que nós nos calemos. Então, o que mais importante é agir. E Jesus fez algo inesperado. Eu sei que há muito simbolismo aqui. Jesus cospe para o chão. É uma coisa muito diferente de tudo aquilo que ele fez. É uma coisa quase bárbara. É uma coisa impensável. É uma loucura. É uma ideia criativa. Eu sei que há aqui simbolismo de saliva e barro onde o homem foi formado, a colocar ali, ir ao tanque e mergulhar na água, simbolizando o batismo, a nova vida, o compromisso do batismo. Havia aqui uma pregação só nisto, não havia? Mas eu não quero centrar-nos aqui nisso. Quero-vos dizer que Jesus foi e fez algo inesperado. Eu creio, e falo aqui para as novas gerações, porque eu tenho que passar já aqui o bastão, enquanto ainda tenho forças, porque não estou lá a correr e não consigo passar, não é? Então ainda vou passar enquanto ainda tenho forças e dizer-vos: tomem lá, agora é a vossa responsabilidade. E o que eu tenho que vos passar é o seguinte: há formas criativas que eu nem imagino, mas que o Senhor talvez já tenha revelado a alguns de vós para comunicar a boa notícia do Evangelho, e Deus está à espera que vocês o façam. Talvez alguns mais velhos vão dizer: mas isso é loucura! Cuspe, barro nos olhos, isso é imundo, isso é porco. Vê só as bactérias, esta palavra foi forte, desculpem, não estava prevista. Vê só as bactérias que sejam colocadas nos olhos daquela pessoa. Como é que Jesus pode fazer uma coisa destas? Como é que ele pode sentar-se à mesa com prostitutas e publicanos? Como é que ele se pode misturar com pessoas? Como é que ele pode ter amigos e pessoas próximas que não são santos e que não servem todos e não cumprem todos os padrões de purificações? Não, porque Jesus tinha um foco. E o foco estava a ser luz no meio das trevas. Então a ação. Jesus coloca o barro nos olhos e envia-o. Sim, Jesus foi enviado do Pai, também há simbolismo aqui. E nós somos enviados de Jesus. Por inerência somos os seus enviados. Somos enviados ao mundo. Ide por todo o mundo. Fazei discípulos em todas as etnias. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se vocês fizerem isso, eu vou estar convosco. Vocês contem com a minha ajuda. Se beber alguma coisa mortífera, não se fará dano algum. Pegarão nas serpentes e não se farão dano algum. Ou seja, não há, as portas do inferno não podem prevalecer contra uma igreja em ação. E esta pandemia tem provocado tanta inação. Tem-nos tentado jogar para o sofá. Agora até temos aqui um sofá. Está tudo bem com vocês aí? Ainda estão acordadas? Tinha que fazer esta piada. Ele disse: não, por favor, não digas isso, não digas. Desculpem lá. Se eu estivesse aí também estava mais confortável ali no sofá. Mas o problema é que o sofá é um perigo, não é? Não para vocês estão muito atentas, eu tenho estado a reparar, apesar das outras cabeças estarem à frente, de vez em quando olho assim para ver se ainda estão atentas e acordadas. O mais importante é nós percebermos que é tempo de agir. É tempo de agir, estamos numa emergência.
espiritual global. E a igreja são estes paramédicos, são aqueles que têm o compromisso, que se inscreveram diante do Senhor do mundo, dizem: Senhor, conta connosco, a igreja, nós iremos, nós anunciaremos, nós vamos levar o antídoto, nós vamos levar o sangue de Jesus, nós vamos pregar sobre Ele, nós vamos falar sobre Ele, nós vamos partilhar este Jesus, nós vamos dar vida aos mortos, nós vamos vê-los ressuscitar, nós vamos ver milagres acontecer. O cego obedeceu e a igreja, será que obedece? Se o cego não tivesse obedecido, será que havia milagre? Provavelmente não. De certeza que não, porque Jesus não brinca não estava a brincar. Jesus, quando fez o barro, diz: vai ao tanque de Siloé. E aqui o escritor, ainda que há alguns que dizem que estão em algumas cópias, noutras não interessa. O escritor diz que significa o enviado, para nós percebermos o que é que significa, para nós entendermos o que é que significa o enviado. Então há aqui uma grande verdade central que nós precisamos de recuperar. O que é que Cristo, se o cego obedeceu, talvez seja algo repetitivo, mas deixem-me dizer mais uma frase que os irmãos vão me ouvir dizer muitas vezes. Quem é que sabe o que é que eu vou dizer agora? Afinal, tenho que dizer mais uma vez. A obediência precede a bênção. Ou seja, a bênção vem como resultado da nossa obediência. Vocês não entendem isso ainda? Há muita gente que não vê Deus na sua vida, que não vê Deus responder às suas orações, porque são desobedientes. Nós que somos bons pais, que não damos tudo aos nossos filhos. Agora a minha filha já é maior de idade, já não tem ninguém, não é? Assim, mais novinha, mais novinho. Agora estou a viver outra crise, que é a crise de deixá-los ser totalmente autónomos, não é? É outra crise existencial. Mas eles têm que tomar as suas decisões. Mas a verdade é que quando eles eram pequenos, se eles desobedeciam, desobedeceste? Então toma lá aqui um chocolate da Kinder. Fizeste mal? Toma lá um ovo surpresa. É assim que nós fazíamos. Diziam: desobedeceste, olha, agora não recebes. Estás a ver aquilo que tinha comprado no supermercado, vai ficar ali guardado. Até que tu precisas dos erros, percebas quando errastes, porque é assim que os pais fazem quando amam, não é? Corrigem, porque quem ama, corrige. E o Senhor nos corrige tantas vezes, mas às vezes nós só queremos é o ovo. Eu quero ovo, quero ovo, quero ovo! E fazemos birras diante do Senhor e gritamos e chegamos ao chão: Senhor, Senhor, porquê é que tu não me respondes? Oh Deus, tu és um Deus mau, tu não me respondes à minha oração. E o Senhor diz: então, mas eu já não te disse para tu pôres a tua vida em ordem? Eu já não te disse para tu deixares esse vício? Eu já não te disse para tu abandonares esse caminho? Eu já não te disse: se fores por aí tu vais encontrar um precipício e vais morrer? A obediência precede a bênção. E aqui nós temos essa grande verdade no cego. O cego foi, obedeceu e encontrou um milagre na sua vida. Ele regressou vendo. Vamos terminar apenas com o percurso de percepção da revelação de Cristo que o cego teve. Primeiro, nós vemos quando ele teve o encontro com Jesus e obedeceu à sua palavra. Apesar de toda a gente e a oposição disser: este homem é um pecador, e disseram isso também sobre Jesus. O quê? Tu acreditas em Jesus? Se ele fez a cura no sábado é porque ele é um pecador. Tu não se pode seguir Jesus. Ele é um pecador. Mas a revelação que ele tinha, verso 11. Como é que os olhos te abriram? Foi a pergunta do verso 10. Verso 11. O homem, chamado Jesus, fez uma loucura. Ele fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque, lava-te. E eu fui, lavei-me e vi. Eles disseram: mas onde é que está esse homem? Então a primeira revelação é o homem. Vamos caminhar para o verso 17, os irmãos leem em casa o texto todo. Não é? No verso 16, a oposição diz: esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. E diziam-lhe os outros: mas como é que um homem pecador pode fazer tais sinais? E então perguntam agora ao cego, que já não é cego, verso 17: e tu o que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu: ele é o profeta. Então já não era só um homem, agora é o profeta. Vamos continuar nesta caminhada de revelação. Chegamos ao verso 27. E respondeu novamente o cego à pergunta: como é que ele te fez isso? Como é que ele te abriu os olhos? E ele disse: já vos disse, será que não ouvistes?
O quereis tornar a ouvir? Quereis vós, porventura, fazer-vos também seus discípulos? O que é que ele está a dizer aqui? Que ele é um mestre. Se querem ser discípulos, significa que Jesus é um mestre. Então Jesus não é um homem apenas. Jesus não é o profeta apenas, ou um profeta. Jesus não é o mestre. E à medida que ele vai conhecendo mais Jesus, nós chegamos agora ao versículo 33 e diz, se ele não fosse de Deus, nada podia fazer. Então não é apenas um homem, não é um profeta, não é um mestre, mas é um homem, um profeta, um mestre que veio da parte de Deus. Então ele sabe claramente e reconheceu a origem. Ele veio de Deus. E chegamos ao verso 38. No verso 38, está aqui deste lado, diz assim, Jesus disse, vamos ler o 35 para estarmos no contexto. E quando Jesus ouviu que ele tinha sido expulso da sinagoga, teve que pagar o preço, não é? Por ser seguidor de Jesus. Muitos de nós temos pago o preço. Alguns de nós ainda vão pagar o preço. Mas o preço tem que ser pago. Jesus ouviu que o tinham expulsado e encontraram e disseram, crês tu no Filho de Deus? Verso 36. Quem é Ele, Senhor? Diz-me quem é Ele, para que nele creia. Verso 37, João 9, Jesus lhe disse, tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. Então ele disse, eu creio, Senhor. E o adorou. Então não é mais um homem, não é apenas um profeta, não é um mestre, não é um enviado de Deus apenas. Ele é o Messias, o Filho de Deus. E como consequência, ele dobra os seus joelhos e adora Jesus. Será que nós podemos fazer o mesmo ao longo da nossa vida? Qual é a revelação que tu tens? Jesus é apenas um homem? Jesus é apenas um profeta? Jesus é um mestre bom, os seus ensinos são agradáveis? Jesus é enviado de Deus? Sim, eu devo ser um discípulo de Jesus porque ele é enviado de Deus? Ou será que tu entendes que ele é o Filho de Deus vivo, que ele é o Deus, o Verbo encarnado, e nós escolhemos uma atitude de adoração? E a adoração melhor que nós fazemos ao Senhor não é cantar-lhe uma bela canção, ainda que o Senhor gosta quando nós cantamos canções para Ele. A adoração melhor que nós podemos fazer ao Senhor é viver uma vida digna de ser seu discípulo e fazer as obras enquanto é dia, porque a noite vem quando mais ninguém pode trabalhar. Há aqui um apontamento final. Aquele homem é expulso da sinagoga, mas Jesus, o bom pastor, procura as ovelhas perdidas. Jesus ouviu dizer que ele tinha sido expulso da sinagoga e foi procurá-lo. E procurou e ajudou o homem a dar mais um passo, a assumir a sua fé no Filho de Deus, no Filho do homem. E que Jesus pergunta-lhe diariamente, quem é? Crês tu no Filho do homem? Crês tu no Filho de Deus? Ele disse, quem é, Senhor? Ele disse, tu estás a olhar para ele, é aquele que fala contigo. Eu creio, Senhor. E a atitude do cego de se prostrar aos pés do Senhor é total confiança, inteira aceitação, entrega total. Será que nós temos entregue tudo ao Senhor? É um novo ano, muitas resoluções se fazem. Eu gosto particularmente, lá vem aquela piada, a minha filha está a dizer, pronto, tinha que ser. Lá vem aquela piada, e nós vamos pôr lá um papel no frigorífico. Dizer, amanhã começa a dieta, 31 para dia 1. Amanhã começa a dieta, fica aqui, que é para toda a gente ver. Não cola, pronto, fica ali. Não cola, esta já não cola. E no dia 1 chegamos lá e dizemos assim, quando é que é para começar a dieta? É amanhã começa a dieta. Okay. Depois no dia 2 vamos lá, quando é que é para começar? É amanhã começa a dieta. E há muita gente que é assim, o Senhor fala, mas é sempre amanhã. E o amanhã nunca mais chega. Porque a cada dia nós temos um amanhã novo. Nós temos de dizer, é hoje, Senhor, é agora. Eu vou te adorar, eu vou dedicar-te a minha vida. Eu vou seguir todos os dias da minha vida. Eu vou fazer a tua vontade. Os fariseus, e nós vemos que tudo isto é um confronto. Jesus claramente sabia o caminho que estava a seguir. São confrontos que ele vai tendo com os fariseus, com os escribas. E o confronto vai levar Jesus à cruz. Jesus sabia que esses confrontos levariam-no à cruz. Mas ele foi à cruz por minha causa e por nossa causa. E por tua causa. Então neste novo ano, sabem o que é que Deus está à procura? Deus está à procura de uma igreja que em vez de bater as razões ou arranjar desculpas para não fazer, Deus está à procura de uma igreja que haja, de uma igreja que é criativa, de uma igreja que comunica, de uma igreja que leva a cura aos doentes eternos, que leva o Evangelho, que leva aqueles que nós amamos a Jesus. Sejamos obedientes neste ano 2001
e vamos 2021 e vamos fazer as obras enquanto é dia, para que se aproveitem bem as oportunidades. Vamos ficar em pé na presença do Senhor. Vamos aplicar a palavra do Senhor ao nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Talvez o grupo de louvor pode subir. Vamos dar glória ao Senhor. Ele quer fazer grandes milagres neste ano. Ele quer fazer grandes milagres. Ele quer usar-nos para sermos agentes transformadores. Deus está à procura de homens e mulheres que dizem: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu era cego, mas agora eu vejo. Eu era cego, mas agora eu entendo. Eu era surdo, não ouvia a tua voz, mas agora eu ouço, Senhor. Eu era coxo pelas consequências do pecado, pelos meus erros, mas agora eu ando e caminho para ti. Eu não podia, mas agora eu posso. Contigo eu posso fazer todas as coisas, porque tu estás comigo. E nós vamos dar glória a Jesus nesta tarde. Vamos exaltar o nome santo do Senhor. Vamos glorificar o nome do Senhor. De seguida nós vamos comemorar a ceia do Senhor. Vamos estar a orar também. Mas enquanto nós ainda não chegamos lá, faça o compromisso, irmão. Feche os seus olhos. Não se distraia. Nesta manhã, qual é a visão que tu tens de Cristo? Será que tens andado ainda num tempo de cegueira? Mendigando? Procurando culto após culto, uma esmola, uma alegria, um momento em que tocasse a tua vida? Ou será que tu já experimentaste Deus fazer algo assim revolucionário, fazer coisas impensáveis, talvez até desviar-te daqueles teus sonhos que tu tinhas, ou fechar portas que tu pensavas que eram as melhores? E tu tinhas aquela porta aberta e dizias: sim, Senhor, eu vou fazer isso então para mim. Ok, é este curso, é este trabalho, eu vou. E de repente tudo se fecha. E tu vês que não sabes mais o que fazer. Mas nesta manhã o Senhor diz: sabes o que eu quero que tu faças? Eu quero que tu me sigas. Eu quero que tu me adores. Eu quero que tu faças as obras. Enquanto é dia, porque a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. Então vamos dar glória ao Senhor e vamos dedicar neste dia, neste primeiro culto de 2021, vamos dedicar-lhe as nossas vidas mais uma vez. Vamos dizer: Senhor, enquanto houver força na minha garganta, enquanto houver força nos músculos das minhas pernas, enquanto houver, Senhor, ó Pai, ó Deus, lucidez na minha mente, enquanto os meus olhos ainda conseguirem ver, enquanto os meus dedos conseguirem escrever, seja o que for, Senhor, usa para a tua glória. Toma as minhas mãos, usa. Toma os meus pés, usa. Toma o meu coração, a minha boca, a minha língua e usa para ti, Senhor. Eu não quero ser um fantoche nas mãos do inimigo. Eu não quero cair nos mesmos erros e armadilhas do ano passado. Eu quero, Senhor, que este ano seja um ano de mudanças, de transformação. Eu estou aqui na tua presença e eu preciso de ti. Vamos dar glória ao Senhor. Enquanto os jovens adoram e nós adoramos ao Senhor, vamos fazer uma entrega. Fecha os teus olhos. Entrega ao Senhor. Diz que precisas dEle. Preciso de ti, Senhor. Preciso do teu Espírito. Preciso da tua presença. Preciso da tua graça. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o teu santo nome, Senhor. Adoramos o teu nome, Senhor. Tu és grande. E nós queremos experimentar os teus milagres e queremos ser agentes dos teus milagres, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Adoramos o teu nome, Senhor. Precisamos de ti, Senhor.